Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que sejam todos abençoados e que a mensagem venha e encontre as necessidades de cada um de nós. A mensagem que eu tirei essa noite é desse livro aqui, ó, O Lar Adventista. É um livro divinamente inspirado. E a mensagem, eu li várias, mas essa aqui me chamou a atenção, é muito bonita. Não estou fazendo essa meditação para criticar a ninguém, é uma passagem tirada daqui, da Bíblia também, muito bonita que eu achei, que fala das crianças, uma bênção no lar. Então, a gente sabe que nossos filhos são uma bênção mesmo, né? E a quem não tem filho, tem tantas crianças precisando de ajuda nesse momento, se nós não podemos trazer para nossa casa, não podemos ajudar de alguma maneira, mas com algum alimento, com alguma coisa, a gente vê na sinaleira, vê tantas crianças, tantas famílias passando necessidade nesse momento, né? Então, que a gente possa pedir a ajuda de Deus para que a gente possa ajudar crianças que às vezes não têm pai, que às vezes estão passando por necessidade, né? Então, diz o seguinte, assim, aquele que deu a Eva e Adão por companheira, ordenou que o homem e mulher se unissem em santo matrimônio para constituir famílias, cujos membros coroados de honra fossem reconhecidos como membros da família celestial. Então, é uma honra nós sermos coroados como membros da família celestial. Em Mateus, capítulo 19, no verso 13 e 14, nos diz o seguinte: trouxeram-lhe, então, algumas crianças. Ali diz assim que Jesus abençoou as crianças, né? Para que ele abençoasse e coroasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, é das crianças o reino do céu, né? Então, que a gente não deixe as crianças de lado. Eles são simples, né? A gente vê, às vezes, a humildade da criança, ele é sincero no que ele fala, tudo que a criança diz é com amor, quando ele fala com a gente, né? Se a gente repreende alguma coisa que contraria, eles choram, daqui a pouco eles já estão nos abraçando, já estão agradecendo, já estão brincando de novo. Então, que a gente, como adulto, possa ter o coração como o coração das crianças, que às vezes a gente não perdoa tão facilmente, a gente tem raiva por qualquer coisa que nos diz, a gente se magoa, e a criança não, no mesmo instante que eles estão tristes, eles estão chorando, eles já estão alegres, brincando novamente. E Jesus disse que dos tais é o reino dos céus. Então, diz assim, os filhos são a herança do Senhor. Então, o Senhor nos deu esses filhos como herança, né? E lhes somos responsáveis pela administração de sua propriedade. Trabalhe igualmente os pais para a família, com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. E a gente possa levar eles sempre ao Senhor, dizendo: eis-me aqui. Esses são os filhos que o Senhor me deu. Orar por eles. Dedicar eles ao Senhor cada dia, né? Prepará-los para o céu, como diz ali, né? Que dos tais é a família celestial. São membros da família celestial, esses que Deus nos deu. Então, que a gente possa preparar nossos filhos para esse reino que Deus está nos preparando. Um lar sem filho é um lugar desolado. A gente sente a necessidade, vejo agora, eu tenho meus filhos, tenho meus netos, mas a maior parte do tempo eu estou sozinha, né? Então, a gente fica meio desolado, é tão bom quando está a presença deles, né? As crianças nos alegram, e assim como os adultos nos alegram também, mas a gente sabe que a sinceridade da criança é muito grande. Então, que a gente possa ser como uma criança, ser sempre sinceros, né? O coração dos que nele residem corre o risco de se tornar egoísta, se não tem uma criança, né? De acariciar o amor pela própria comodidade e consultar seus próprios desejos e conveniências. Desejam simpatia para si, mas não têm pouco para conceder aos outros. É o que diz na palavra que eu estou lendo, né? Que a gente quer, às vezes, para a gente, mas aí não tem para os outros, a gente não tem filho, não tem alguém que depende de nós, né? Então, por isso, quem não tem filhos deve dedicar
o pouco de tempo que tem, que eu sei que a vida de todos é muito corrida, né? Para ajudar talvez uma criança. A gente hoje tem dado cesta básica, tem ajudado os neném, né? Algumas mães têm ajudado. Ontem à noite ainda ficamos até tarde lá fazendo os enxovaizinhos para os bebês, que a gente possa ajudar essas crianças que estão necessitando. Não são nossos filhos, mas são filhos de Deus. Deus sabe que o que nós estamos fazendo por ela. Então, é dessa forma que os que não têm filhos possam ajudá-los a criar essas outras crianças que, às vezes, os pais não têm como ajudá-los. Em testemunhos para, como tem aqui, testemunhos para a igreja, na página 647, nos diz o seguinte. 646, um pedacinho, e o outro passa para a página 647. Aqueles que não têm filhos para partilhar seus pensamentos e trabalhos e para exercitarem tolerância, paciência, amor, devem vigiar, a fim de não centralizar sobre si mesmo os pensamentos e trabalhos. Então, quem não tem filho tem que se vigiar a si próprio, né? Porque às vezes está só pensa no seu trabalho, no que tem que fazer, nas coisas, e não tem tempo para ninguém, às vezes nem para ele mesmo, né? Tem pessoas que só pensam no trabalho, têm uma vida cansada de tanto trabalhar e não sobram tempo para os filhos, né? Para as crianças, como Jesus disse, né? Era para deixar vir a ele os pequeninos. Bem pouco recebem o benefício, o cuidado e a responsabilidade e a experiência que as crianças proporcionam. E a família, muito tem grandes famílias vivendo sem disciplina. Os pais estão negligenciando o precioso encargo e sagrado dever que fielmente cumprido no temor de Deus. Aí Deus habilitaria não apenas os filhos, mas eles mesmos para o reino dos céus. Então, cuidando das crianças, nós estamos nos habilitando também a nós mesmos para o reino dos céus. E continuando, ainda diz assim: quando dois formam uma família, como é o vosso caso, não há filhos para pôr em exercício e paciência e tolerância o verdadeiro amor, há necessidade de constante vigilância, a fim de que o egoísmo não logre a supremacia, para que não vos torneis o centro e reclames cuidados e interesses e que não vos sintam na obrigação. Então, para que não vos torneis o centro e reclames cuidados e interesses para você mesmo. Continuando, muitos estão enfermos física, mental e moralmente, porque a sua atenção está voltada exclusivamente para si mesmo. É triste quando nós só pensamos em nós, não pensamos nesse mundo com tantos problemas, né? Só pensamos em nós mesmos, nos tornamos egoístas, né? Em Mateus 19, como já disse ali, né? Como Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, que a gente tem essa paciência com os pequeninos, quem tem filhos mais pequenos, né? Que necessitam, às vezes, de um pouquinho de carinho dos pais, é uma vida bem corrida que os pais têm, né? Mas precisam ter um tempo, porque essa foi a herança que o Senhor deu a eles, né? Eles são herança do Senhor, esses filhos, e eles precisam da nossa atenção. Diz a serva do Senhor, diz assim, ó: tenho terno amor e interesse por todas as crianças, pois tornei-me uma sofredora em tenra idade. Tenho tomado muitas crianças para delas cuidar, e tenho compreendido sempre que as crianças, com a simplicidade da infância, foi uma grande bênção para mim. Então, a irmã White diz que as crianças ela cuidou de muitas crianças, né? Que ela se tornou uma criança em tenra idade, já muito sofredora, muito sofrimento, né? Mas ela cuidava das crianças. Então, isso ali a gente pode cuidar de muitas crianças que precisam da nossa ajuda, né? Em Mateus, no capítulo 18, verso de 1 a 5, nos diz assim, ó: o maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma das crianças, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança,
é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. É uma promessa muito linda de Jesus, né? Quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Que a gente receba as crianças com amor, né? Como Jesus recebia. Colocava no colo e abençoava. E nos nossos dias nós podemos fazer isso dando ajuda a essas crianças. Às vezes tem criança que é uma coisa tão pequena que eles precisam. Um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, uma palavra de elogio, e eles já estão felizes, porque alguém deu atenção para eles. Então, a criança precisa de outras crianças também, mas eles precisam também muito do nosso amor, do nosso carinho por eles, né? A presença de uma criança no lar suaviza e refina. Uma criança criada no temor do Senhor é uma bênção. Em Patriarcas e Profetas, tem uma passagem também que nos diz o seguinte, Patriarcas e Profetas, na página 84, nos diz o seguinte: depois disto, andou Enoque com Deus 300 anos e gerou um filho. Depois disso andou, não, mais em cima um pouquinho. Enoque, está escrito que viveu 75 anos e gerou um filho. Depois disso andou Enoque com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temera a Deus e agradara e guardara os seus mandamentos. E fora uma das linhagens santas dos preservadores da verdade e da fé, prosseguidor da semente prometida. Dos lábios de Adão aprendera ele a triste narrativa da queda e da história, da queda da história, animadora da graça de Deus, conforme se vê na presença, e confiou no Redentor vindouro. Mas depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi levado a uma relação mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente sua obrigação e responsabilidade como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens e do dom de seu filho, e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. Então, nós temos que ter essa confiança como Enoque teve, né? De depositar tudo nas mãos de Deus. Assim como Enoque fez, né? Ele depositou tudo nas mãos do Pai. Então, fazer uma criança se sentir bem é nosso dever. É o que Deus pede de nós, né? Em São João, no capítulo 3, João 3:16, assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma promessa de Deus para cada um de nós. Ele deu o seu Filho unigênito. Esse é um grande amor que nós devemos ter, como Deus teve pela nossa vida, de mandar o seu único Filho morrer por nós. Assim nós temos que amar as crianças como Deus manda, que nós amamos os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se nós fizer de uma criança que ele possa entrar no reino dos céus, estamos ganhando o céu para nós também. É nosso dever prepará-los para as mansões celestiais, né? Continuando, ele diz assim: os filhos são entregues aos pais como preciosos depósitos, o qual Deus um dia requererá de suas mãos. Devemos dedicar à sua educação mais tempo, mais cuidado e mais oração. Devemos orar muito por eles, né? Eles necessitam mais da justa espécie de instrução. Eles necessitam muito dessa instrução, dessa bênção que Deus pede para que a gente possa passar para eles, né? Em Testemunhos para a Igreja também nos diz ainda na página 647, um trechinho que diz assim:
aqueles que não têm filhos para partilhar seus pensamentos e trabalhos e ex, para exercitar tolerância, paciência e amor, devem vigiar, a fim de não centralizar sobre si mesmo os pensamentos e trabalhos. Eles estão mal qualificados para instruir e educar outros a ter filhos. Então, aqueles que não têm filho nem podem dar conselho para pais que não têm filho, né? Porque eles não sabem instruir eles. Então, eles têm que educar as crianças, mesmo que não sejam filhos deles, né? Para que eles possam passar esse amor também para outras crianças, para os filhos, né? Então, é um conselho que diz aqui, né? Pensamentos, aí são o dedicado deles é só o centralizado sobre si mesmo, os pensamentos e trabalhos. Eles estão mal qualificados para instruir pais a educar filhos. Diz-nos a palavra do Senhor também, testemunhos, né, para a igreja. Ainda continuando assim, lembrai-vos de que vossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Que maravilha, né? Eles são os mais novos membros da família de Deus. Que a gente possa dedicar eles a Deus cada dia. Que seja sempre nosso dever fazer isso, né? Dedicar nossos filhos ao Senhor. Orar com eles, brincar com eles e educá-los para que sejam os membros da família de Deus. Ele os tem entregues ao vosso cuidado, para que prepareis e eduqueis eles para o céu. Tereis de que dar conta a eles pela maneira como desempenhaste o vosso sagrado mistério. Nós vamos ter que dar contas a Deus desses filhos, né? Muitas pessoas dizem, eu não pedi para nascer, eles não pediram mesmo para nascer. São nossos filhos e nós é que temos o dever de educá-los no caminho do Senhor, né? Ainda eu gostaria de ler, se alguém sabe de cor, o que diz em 3 João, no verso 4. Eu acho muito lindo esse verso aqui. Alguém gostaria de dizer esse verso aqui, ou de ler? 3 João 4. Nos diz o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Quer alegria maior para um pai saber que os filhos andam na verdade? E isso depende de nós. A gente tem que passar sempre a mensagem para eles e orar todo dia, todo instante que pudermos por eles, para que eles andem na verdade, que eles não saiam dos caminhos do Senhor. É a nossa responsabilidade, foi a herança que o Senhor nos deu. E cada um possa passar sempre o ensinamento do Senhor para eles. Ainda vou terminar com um pensamento que diz assim: Deus sem você é Deus. E você sem Deus. O que você é sem Deus? Nada. Sem Deus nós não somos nada. Tem pessoas que dizem que Deus não existe, que, mas por que Deus fez isso comigo? Mas se ele ficar doente, se ele tiver uma dor, primeira palavra que vem, meu Deus. Então, nenhum de nós é nada sem Deus. Então, e Deus continua sendo Deus. Então, que a gente possa pensar muito nisso, que sem Deus não somos nada. E nossos filhos, Jesus está pedindo que deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se nós queremos ir para o céu, nós queremos que nossos filhos vão junto. Eu digo toda a vida para meus filhos, eu queria muito ir para o céu, mas não queria ir sozinha, queria que todos fossem junto comigo. Meus filhos, minhas noras, meus netos, meus irmãos e todos os meus irmãos na fé, as pessoas que eu conheço, que a gente possa orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, como foi pedido oração por tantas pessoas hoje à noite, por esses enfermos, que a gente não esqueça de orar, eles não são nossos filhos, mas são filhos de Deus. Eles precisam da nossa oração, né? Então, o nosso pensamento, para finalizar, vai ser esse aqui, vigiar, orar e trabalhar. Que a gente possa ter isso em mente sempre. Sempre estar vigiando para que o inimigo não nos persegue, ele não tenha posse sobre nós, e orar bastante e trabalhar para a honra e glória de Deus, trabalhar pelas almas, não é só trabalhar no nosso trabalho dia a dia, mas pelas almas, pelas pessoas, pelos filhos de Deus, por essas crianças que ele pediu, deixai vir a mim os pequeninos. Então, que cada irmão, os que não têm filhos, não ache que eu fiz esse sermão para pessoas que não têm filho. Tem muitas crianças precisando de pai, principalmente de ajuda, de alimento, de tantas coisas, né? Que a gente possa ser pai
de outras crianças, não só do nosso filho, né? Mas ajudar os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amém. Mais alguém tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? Pode continuar dele. Amém. Em nome de Jesus eu agradeço. Obrigado, irmã Marli, pelo assunto de hoje, é um assunto importante também. Nós precisamos sempre lembrar, né, da responsabilidade como pais, né, e que temos perante Deus. E às vezes a maioria das pessoas esquecem ou não compreendem, né, essa responsabilidade. Quando uma pessoa vai apresentar a criança na igreja, às vezes ela acha que por apresentar a criança na igreja, agora ela apresentou a Deus, a responsabilidade dela cessa ali. Mas muito pelo contrário, é ali que começa a O maior resto da vida. responsabilidade. É, ali é que começa, porque quando você apresenta a Deus, você está fazendo um pacto com Deus que você vai educar aquela criança nos caminhos do Senhor, né? E muitas pessoas, às vezes, apresentam as crianças e não fazem isso. E um dia Deus vai cobrar delas. Deus vai nos pedir conta dessa criança que a gente não educou para Deus, né? E ser pai e mãe, né, como a maioria de vocês já sabem, é um ensinamento muito grande principalmente para a nossa vida espiritual também, né? Sim. Principalmente para a nossa vida espiritual. Isso nos ensina muito a questão da humildade e da responsabilidade que temos perante Deus e também do amor de Deus para conosco, porque o pai e a mãe sabem o grande amor que nós temos pelos nossos filhos, então nós podemos imaginar também o amor que Deus tem por nós. Que a gente possa ser sempre como uma criança, né? Ter um coração humilde, né? Para agradecer, não aquele coração raivoso, aquela pessoa que se ressente de tudo, né? Que a criança esquece logo, então que a gente seja assim também, né? É um grande exemplo que Cristo deu, né? Para cada um de nós, né? Ser como crianças, para Dos herdar o pais reino do dos reino céus. dos céus, né? Alguém mais tem algo a falar sobre o assunto, ou fazer algum pedido também, ou agradecimento, ainda há tempo, antes da última oração? Quero agradecer a Marli pelo tema. Foi uma bênção, viu, irmã Marli? Eu vi a irmã preparando esse sermão e algumas vezes, e realmente foi abençoado por Deus, né? Algo assim que nós temos que pensar e repensar muito, né? Quem tem filhos, quem tem os netos, quem tem sobrinhos, quem tem, né? As crianças por perto, e que nós possamos orar por elas também, levar também o que nós pudermos para que elas aprendam, né, sobre a palavra do Senhor, né, na linguagem delas, no tempo delas. Mas se nós pudermos fazer isso, né, será de grande valia, porque eles aprendem. E eu estava procurando em Provérbios, onde diz, né, que ensina a criança o caminho que ela deve andar e que não se desviará dele quando for velho, né, ou Eu até mais botei velho. esse trecho aqui, mas eu tinha mais passagens, fica muito grande, eu deixei ele de lado, mas esse estava junto, que Né? é o Ivan, meu filho sempre diz: mãe, mesmo que a gente queira fazer alguma coisa errada, a gente não consegue, porque foi ensinado desde a criança, desde a infância, né, o caminho que eles devem andar. Então, ele ainda falou isso: a gente não consegue fazer alguma coisa errada quando lembra desse pensamento, né, de Provérbios. Pois é. Uma bênção, viu, irmã? Deus seja louvado pelo sermão dessa noite. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado, irmã Marli. E eu gosto sempre de pensar assim, quando sempre vai ter momentos, né, que os filhos crescem, às vezes, quando eles nos magoam com algumas palavras, eu gosto de pensar que quantas vezes eu magoei a Deus e como é que Deus me trata, né? Como Deus recebe essa mágoa. Ele guarda, fica ressentido. Então, quantas vezes foi fácil perdoar, porque eu tento ver o lado de Deus, né? O que eu às vezes faço para Deus, né? Então, porque o amor que a gente sente pelos filhos é, é pequenininho em comparação do amor de Deus, né? Por nós. Tanto é que ele enviou seu filho a nós, né? Para morrer por nós. Esse é um grande amor, né? Nós temos a prova. E eu gostaria de pedir também oração, que eu não esqueci, é sobre os livros que a gente está entregando, né, para as pessoas,
que Deus toque no coração de cada uma delas, para que elas tenham desejo, né, de ler, quando ler, compreender e se entregar a Jesus. Então, peço oração por todos os livros, que todos os irmãos também estão entregando, que vamos entregar ainda, que Deus nos deu, né, abra as oportunidades para que a gente possa entregar mais livros. Amém. Gostaria de agradecer a minha sogra pela mensagem. A gente com um filho pequeno, então, né, e a gente pede constantemente a Deus para que nos ajude a sempre orientar a Fernanda no melhor caminho, que a gente possa sempre ser um exemplo para ela, que isso é muito difícil, né, que o nosso exemplo sempre tem que partir primeiro de casa. E que a gente possa melhorar a cada dia para educá-la, né, no caminho do Senhor. E ela acha também legal que a gente faz o culto, até o sábado passado a gente fez o culto lá na Dona Marli, e ela começou a chorar porque o Elton não pediu por determinadas pessoas. Então ela está sempre querendo orar por todas as pessoas que ela conhece, ela tem um carinho muito grande por todas as pessoas. Queria pedir também especial oração pela Cris, eu já havia pedido para os irmãos na igreja orar por ela, entreguei aquela cesta para ela já faz algum tempo. Ela é uma adventista, né, batizada, está afastada da igreja há mais de um ano, e eu sinto que Deus tem tocado muito o coração dela. Todo sábado eu mando mensagem para ela de feliz sábado, ela me responde. Às vezes que eu encontro ela, a gente conversa muito sobre Deus. Até a última vez que eu encontrei ela, a gente ficou um bom tempo na frente da casa dela conversando sobre o dia de sábado. Então, que Deus me use como instrumento para que essa alma possa voltar a sua vida a Deus, né? Não só ela, mas que eu possa testemunhar dele aonde quer que eu vá. Que Deus me ajude também num propósito que eu estou de mudança da minha alimentação, que eu possa ser que eu possa ser mais saudável, e que esse propósito eu possa também influenciar o meu marido e a minha filha. E, no mais, quero agradecer pela vida e pelas bênçãos que temos recebido. Amém. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, então, para terminarmos, finalizarmos. A irmã Marli vai dirigir essa oração. Amantíssimo Deus e Pai, estás no céu, santificado seja o seu maravilhoso nome, Senhor. Amém. Aqui estamos nós agradecidos por mais essa noite, poder estarmos reunidos ouvindo a sua santa palavra. Sou muito grata a ti, ó Pai, porque meus filhos, minhas noras, meus netos podem escutar a sua santa palavra também. A todos os membros da igreja, aqueles que estão longe, como estão em São Paulo, todos esses que estão participando nesse momento, o Ângelo, também a doutora Márcia, onde eles estiverem, que o anjo de Deus possa estar protegendo a cada um deles e possa estar tocando no coração de cada um dos seus filhos, aonde estiverem, a passar essa mensagem também, a amar as crianças, a começar a se dedicar mais tempo para os filhos, a poder ajudar os nossos filhos no caminho da verdade. Que a gente tenha um tempinho para as crianças também, apesar dos afazeres, mas que sobre tempo para nós educar eles nos caminhos do Senhor. Eu também possa tirar mais esse tempo para falar com meus netos, para as crianças onde me rodeiam, que eu possa passar essa mensagem para eles também. Peço também por todos os pedidos que foram feitos aqui na noite de hoje, que tenham um lugar no trono de graça do Senhor. Aqueles que estão enfermos, esse senhor que está lá no CEPOM, que o Joacir tanto pede, era uma pessoa tão jovem, e está precisando tanto da mão santa e protetora de Deus nesse momento, que o Senhor, como médico dos médicos, possa tocar aquele senhor para que ele venha ser curado para a sua honra e para a sua glória. Como a todos os enfermos que foi feito pedido hoje à noite, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, segundo o seu querer e segundo a sua vontade.
E agradeço também pelo meu lar, pelas bênçãos que o Senhor me concede sempre, pela proteção que Ele tem me dado, por tudo que o Senhor tem feito por mim aqui sozinha. Eu sou muito grata a Deus e peço que Ele continue me protegendo, me abençoando e me guardando aqui sozinha, e os anjos dele estejam sempre na minha presença e na presença de cada um de vocês que está assistindo essa noite. É em nome de Jesus que eu agradeço, agora e sempre. Amém. Amém, Senhor.